João, muitíssimo obrigado, Tudarabá. Perdão aí pelo meu hebraico, Tudarabá, que é muito obrigado em hebraico. João, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, colaborador do Instituto Brasil-Israel e um dos apresentadores do podcast do Lado Esquerdo do Muro, que é uma aula de história sobre o que está acontecendo em Israel. Sempre recomendei e sempre vou recomendar, porque é muito interessante ouvi-los sobre o que está acontecendo em Israel. João, a gente está no meio de um processo de libertação dos reféns. Teve sábado, teve ontem, teremos amanhã, né? 3 homens civis, inclusive, libertados. Eu queria começar perguntando para você qual é o sentimento geral, o que você sente? Você que mora em Israel, há quantos anos, João? Quantos anos você mora em Israel? 15 anos, quase 16. 15, quase 16 anos. Você que mora aí há quase 2 décadas. Qual é o sentimento da sociedade israelense nesse momento, no momento de trégua, embora tensa, com muitos momentos aí difíceis, mas há um sentimento de alívio ou não, em função das imagens divulgadas pelo Hamas, que claramente tenta demonstrar força ali durante a libertação dos reféns, né? Qual que é o sentimento hoje? Bom dia, boa tarde, Sérgio, Patrícia. Olha, o sentimento geral aqui, ele é um misto, né, de apreensão com alívio, com felicidade, né? A população está muito emocionada ao ver as cenas dos reféns retornando, o encontro com as suas famílias. A gente praticamente conhece as famílias de todos os reféns, ou de boa parte deles, por reportagens feitas na televisão, por discursos que eles fazem semanalmente nos protestos no sábado à noite na Praça dos Sequestrados, na Praça dos Reféns em Tel Aviv. Então, cada refém é libertado, a gente acaba conhecendo mais ainda a história deles e acaba se sentindo próximo. A gente se refere a eles como pelo primeiro nome, né? Então, é um misto de uma série de sensações, e uma delas também é a apreensão, né? E a tensão. Por que eu digo isso? Porque, como vocês podem ver nessas imagens, né? É uma apreensão muito grande das famílias. A gente tem um temor pelo que pode acontecer com os reféns no momento da libertação. É óbvio que o interesse do Hamas é entregar os reféns com vida, até pelo que eles vão receber em troca. Mas quando a gente vê uma cena dessas com uma multidão, isso foi no dia da primeira troca. A de ontem ele foi um pouco mais organizada, mas foi feito um show de horrores ali também. Em Khan Yunis, o lugar escolhido foi a frente da casa do Yahya Sinwar, que é o ex-líder do Hamas, que foi executado por Israel. Quem pode garantir que um louco não tire um revólver do bolso e dispare contra um dos reféns ali? Então a gente fica sempre num misto de emoção, felicidade, alívio, mas também com apreensão e com medo também de que as próximas etapas do cessar-fogo, que trariam os outros reféns, elas possam ser interrompidas, porque pode acabar sendo do interesse do governo israelense interromper o cessar-fogo no momento que ele está agora. Ainda que eu não acredite nisso, eu acho que ele vai até o final. A gente não dá para botar a mão no fogo por absolutamente nada em relação ao governo atual de Israel. Pois é, O só para acordo lembrar, fala. Sim, Perdão, Sérgio. Paty, só para antes de você fazer a sua pergunta, deixa só para trazer o contexto aqui para quem nos vem. Essa primeira fase do acordo, que tem que prever aí 42 dias de trégua, ela prevê que 33 dos cerca de 100 reféns que ainda estão em poder do Hamas e também da Jihad Islâmica, né? É bom lembrar disso. Esses 33 reféns vão ser libertados, 12 são mulheres e crianças e 11 têm mais de 50 anos. Inclusive, um deles vai ser libertado amanhã. E do lado palestino serão 1.700, pelo menos 1.700. Eu já vi um número 1.700, 1.900, e 95 são mulheres e crianças, e 700, segundo o governo de Israel, são considerados terroristas, mas 1.000 foram presos nos últimos meses em Gaza e também na Cisjordânia. Patrícia, só para trazer um pouco desse contexto com você agora. Uhum. Sim, porque citávamos o acordo e o cessar-fogo deveria ser até o fim. O fim seria sem enfrentamento mais mesmo, né? Inclusive na última fase, com a saída total das tropas israelenses de Gaza, o que é um consenso quase que geral que isso vai ser muito difícil. E eu gostaria de perguntar ao João qual a percepção dele em relação a sensação de que isso aconteça, retirada, se chegarmos a essa fase, né, de entrega de todos, desde que Israel retire totalmente, né, seu pessoal, enfim, os militares, para que Gaza aí sim seja reconstruída
qual a sua percepção em relação à viabilidade para que isso vire realidade? Bom, Patrícia, essa é uma questão que vem tomando conta do debate político no país, porque quem acompanha enfim, o cenário político israelense entende que uma das principais, se não a principal razão pelas quais o governo Netanyahu não se esforçou por chegar a um cessar-fogo anteriormente é devido às pressões que os grupos da extrema-direita que compõem a sua coalizão faziam sobre o governo, ameaçando deixar o governo caso houvesse um cessar-fogo. E o Netanyahu não é popular hoje, como já foi, e não vence as eleições em nenhum cenário, em nenhuma pesquisa possível, e obviamente ele teme pelo seu futuro político, então ele tenta prorrogar a situação, pelo menos tentava até então prorrogar a situação de guerra, até tentar uma reviravolta no cenário eleitoral. E frente a esse acordo de cessar-fogo, um desses partidos deixou o governo, o Partido Força Judaica, que passou para a oposição. E existe um outro partido que ameaça o governo, dizendo que se depois desses 42 dias, que são a primeira etapa do acordo, a gente não retornar à guerra, nós também deixaremos o governo. E essa ameaça ela é frequentemente repetida, né? E obviamente que ela já foi adaptada. Por exemplo, essa semana ele disse que a continuidade da guerra pode ser também por outros meios, por exemplo, através das operações que a gente tem visto acontecer na Cisjordânia, especificamente no campo de refugiados de Jenin, mas não somente ali, que tem deixado também um número de mortos bem acima da média. Enfim, mas existe essa pressão política. Por outro lado, essas cenas que a gente está vendo agora, elas me convencem, não só elas, mas elas são bastante convincentes, sozinhas, de que Israel vai ter muita dificuldade de retornar à guerra. Vai ser muito difícil interromper o processo de cessar-fogo agora. 200 mil palestinos estão voltando para o norte da faixa de Gaza. Empresas de construção civil egípcias já foram autorizadas a começar a reconstrução da estrutura civil de Gaza, como escolas, hospitais, estradas, rede de esgoto. É muito complicado, é muito difícil a gente acreditar que os intermediadores, como o Catar, o próprio Egito, ou que os Estados Unidos entraram em uma negociação que inclui todas essas questões, por exemplo, a própria retirada, ainda que parcial no momento, das tropas israelenses de dentro da faixa de Gaza, do corredor Netzarim, que divide a parte norte da parte central. É muito difícil a gente acreditar que tudo isso está acontecendo para que o conflito volte daqui a 3 semanas, 3, 4 semanas. Agora, no 16º dia de cessar-fogo, que é nessa terça-feira, se não me engano, é o prazo final para que se comecem as negociações diretas para a segunda etapa do cessar-fogo. E elas já começaram, de fato, de maneira indireta, mas elas devem começar agora porque é muito pouco provável que isso agora que a gente está vendo regrida para o que a gente tinha antes. No momento que você dá um passo para frente, é muito difícil voltar atrás, pelo menos no contexto atual. Uhum. Interessante análise. João, a gente antes tem, de Sérgio... Exato, antes de fazer essa pergunta, eu queria chamar a questão do Trump, né, que você inclusive citou. Exatamente, você citou a questão do Trump aí no início quando a gente virou a chavinha aqui para o Oriente Médio. Vamos ver então, vamos ver esse trechinho, que eu queria encaminhar uma pergunta para o João exatamente sobre isso. Vamos ver o que disse então o presidente Donald Trump quando ele estava a bordo do Air Force One, né, o famoso avião presidencial dos Estados Unidos, e ele falou sobre essa questão, sobre a proposta dele ali para Gaza. Vamos ver o que ele disse. I said to him, I'd love you to take on more, because I'm looking at the whole Gaza Strip right now, and it's a mess. It's a real mess. So you'd like Jordan to house people from I'd Gaza? like him to take people. I'd like Egypt to take people. I'm talking to General al-Sisi tomorrow, sometime, I believe. And I'd like Egypt to take people, and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people, and we just clean out that whole thing. It's over the centuries that's many conflicts inside, and I don't know. It's something has to happen, but it's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished, and people are dying there. So I'd rather get involved with some of the Arab nations and build housing in a different location where they can maybe live in peace for a change. Temporary, or would they It could be either. Could be temporarily, could be long term.
Pois é, ele fala aí em 1,5 milhão de habitantes de Gaza serem removidos, né? Gaza tem ali 2,3 milhões de habitantes, mais ou menos, portanto, a grande maioria deles. Ele usa uma expressão ali, clean up everything, que em inglês quer dizer limpar tudo, e que para muitos é uma referência, ele estava se referindo ali à questão de limpar o entulho, mas para muitos foi uma referência também a uma defesa de uma limpeza étnica, que é uma acusação feita constantemente contra o Estado de Israel sobre o que faz na faixa de Gaza, né? E a pergunta que eu queria fazer para o João, também desse sentimento seu aí no país, João, qual é o apoio que essa ideia tem de Israel repovoar, recolonizar a faixa de Gaza, expulsar os palestinos, milhões de palestinos que moram ali? Que apoio esse tem? Isso, a gente sabe que essa é uma das bandeiras de políticos mais radicais do país, da ultra e da extrema direita, mas qual é a penetração que essa ideia tem na população de Israel? Essa é uma ideia que está voltando a ser dita em voz alta por políticos da extrema-direita. Já tem anos, que talvez uma década que a gente não escuta ninguém ter a audácia de levantar uma posição como essa em voz alta. Mas o Smotrich, por exemplo, Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, que é um desses expoentes da extrema-direita, ao ouvir essa entrevista do Trump, disse que imediatamente está preparando um plano para fazer acontecer, que é uma oportunidade de ouro para que Israel possa se livrar dos terroristas ali, né? O termo de limpeza tem uma terceira interpretação, pelo menos como a imprensa israelense está lidando com ela, que é de limpar a região de terroristas. Embora a gente saiba que a prioridade número 1 do Smotrich, do grupo dele, não é exatamente a defesa, e sim a recolonização da faixa de Gaza. E aí você me fez duas perguntas sobre o apoio popular, né? Porque são questões que não são exatamente a mesma coisa. Uma é sobre o apoio à recolonização da faixa de Gaza, e outra é sobre o apoio à remoção da população de Gaza. Em relação à remoção da população de Gaza, eu não vi até o momento nenhuma pesquisa em Israel sobre isso, e talvez apareça nos próximos dias, talvez não, porque efetivamente não é algo que depende do poder público israelense, do governo israelense. O governo israelense não teria como fazer isso sozinho, nem, para falar a verdade, nem mesmo o governo norte-americano pode fazer isso sozinho, porque a sugestão do Trump é que o Egito e a Jordânia, ele também citou antes a Indonésia, possam receber esses refugiados, e ele precisa do apoio desses países, né? Que eles concordem Egito e com Jordânia isso, que já disseram não, inclusive, né? Pois é, disseram não, e ele tá forçando a barra. Ele disse, se não me engano, hoje de manhã, que os Estados Unidos faz muito pelo Exato. Egito e pela Jordânia, e que na hora que eles fizerem o pedido, eles vão levar isso em consideração. Agora, sobre a recolonização da faixa de Gaza, existe uma minoria que apoia, uma minoria que não chega aos 30%. Ou seja, a maioria da população israelense não apoia que Israel reconstrua colônias civis na faixa de Gaza, mas existe uma maioria que acredita que quem deve controlar a segurança da faixa de Gaza é o exército israelense, ou seja, que o exército deve permanecer ali para garantir que um novo 7 de outubro não vai acontecer. O que também é um pouco complicado de ser executado, né? Porque é praticamente manter o estado de guerra. Agora, o que eu quero comentar sobre isso, Sérgio, que é uma posição muito interessante que eu li ontem da Noa Landau, que é uma jornalista do jornal Haaretz. Ela comentou que essa questão do Trump, essa insistência por essa expulsão, vamos dizer assim, dos palestinos de Gaza, ou por essa realocação deles, essa transferência, na verdade, uma ferramenta para que ele possa usar nas negociações com a Arábia Saudita para normalização com Israel. Essa é uma hipótese que ela está levantando. Ela compara isso aos acordos de Abraham que Israel fez para estabelecer relações com os Emirados Árabes e com o Bahrein. Que naquele momento, para quem se lembra bem, o Netanyahu estava falando em anexação de parte dos territórios da Cisjordânia por Israel, em declarar soberania por parte daqueles territórios. E o acordo de Abraham, ele serviu, na verdade, a contrapartida para os Emirados Árabes, para o Bahrein, é que Israel desistiria da anexação, que nunca teve em pauta de fato, em troca dessa normalização das relações. E a mesma coisa pode acontecer agora com essa questão da transferência da população de Gaza, que é que a Arábia Saudita evitaria essa transferência, entre aspas, em troca de um acordo de paz com Israel, e poderia apresentar isso como um ganho político para a sua população. É isso, é isso. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Inclusive, amanhã tem a libertação de mais 3 reféns israelenses
né, com a libertação também de prisioneiros palestinos. A gente vai continuar nesse assunto. João, eu te agradeço imensamente novamente a sua participação aqui no Mapa Mundi. É sempre muito bom tê-lo aqui, trazer essa perspectiva, que é uma perspectiva israelense, mas também brasileira, né, aqui para o Mapa Mundi. Obrigado, ótimo fim de semana para você. Obrigado para vocês também, obrigado pelo convite. Conversamos com João Mas Katz. antes, João Coates, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, né, colaborador do Instituto Brasil-Israel e apresenta um podcast muito interessante que fala sobre Israel, o Oriente Médio, chamado Do Lado Esquerdo do Muro, que é um podcast muito bom, inclusive. Antes de